Olá, senhoras e senhores, ouvintes do ElatoraCast. Hoje a gente está aqui de volta com mais um episódio, e nesse episódio a gente vai dar mais um giro sobre as notícias que teve nessa semana, que tiveram nessa semana. Hoje é sexta-feira, dia 13, olha só, a primeira sexta-feira 13 do ano. Começamos bem, hein? Começamos com morte de filha de Elvis Presley. Legal, cara. Começamos bem demais. Brincadeiras à parte, vamos começar aqui com as notícias. Espero que vocês gostem aí, né? Tentar fazer isso aqui meio resumido, porque obviamente não posso me aprofundar aqui, senão o negócio vai ficar com meia hora, do jeito que eu falo bastante. Então vamos começar aqui com uma notícia que saiu ontem, quinta-feira, dia 12 do 1, onde a Polícia Federal foi fazer um mandado na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, e lá foi encontrada uma minuta onde havia um decreto com a data em branco e com o nome do ex-presidente lá. Ela nunca foi assinada, nunca chegou a ver a decreto, mas o que diabo que é essa minuta aí que foi achada e que virou eu diria que um bafafá, né? E que, de certo modo, aumentou as tensões que existem, né, no cenário político brasileiro. Essa proposta dizia que ela, na verdade, decretava que haveria um estado de defesa na sede do TSE, ou seja, do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, com o objetivo de garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine à sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. O que isso quer dizer? Quer dizer que Bolsonaro podia dar um golpe com essa minuta aí. Então, ela também previa a suspensão do sigilo de comunicações dos membros do TSE e que também eles seriam impedidos de frequentar as dependências do prédio. Ou seja, isso é uma notícia que, de certo modo, aumenta os ânimos do pessoal no que tange a política, sobretudo porque é uma prova de que, de fato, havia alguma intenção. Mesmo sendo improvável, havia pelo menos alguma alternativa para o Bolsonaro fazer alguma coisa caso ele tivesse ali um aval maior, ou uma possibilidade verdadeira. Apesar de que eu realmente não acreditava que poderia acontecer, me surpreendi, de certo modo, com essa notícia, mas ao mesmo tempo que eu me surpreendi, também não acho que é algo que, uau, realmente ele poderia usar mesmo, porque, como eu disse, num episódio, os Estados Unidos já tinham aprovado uma lei, né, que iria sancionar o Brasil caso houvesse um golpe aqui. Então, isso é bem interessante, porque, de certo modo, basicamente, isso acaba com as possibilidades, ou acabou com qualquer possibilidade de golpe, porque se o Brasil levar uma sanção, é mexer com o din-din das pessoas. E quem controla a política do Brasil é quem tem dinheiro, não é o povo, infelizmente. Aqui, a realidade é que eu acho que a maioria, se pensar um pouquinho com o tico-teco, consegue entender isso. Então, vou também falar um pouquinho dos resumos dos ataques aqui para quem vive em Marte, não sabe. No domingo, dia 8 de janeiro de 2023, bolsonaristas, eu diria que, não vou dizer radicais, mas em geral manifestantes, num geral pró-Bolsonaro, para não falar terroristas, essas coisas. Eu realmente creio que são terroristas, porque invadiram um prédio público e ficaram depredando, né? Enfim, invadiram e depredaram a Palácio do Planalto, o Congresso e o STF. O movimento golpista, enfim, querendo ou não, é golpista, porque eu falei que não ia falar, mas sim, é golpista isso aqui, cara. É ridículo, cara. São pessoas hipócritas. Eu achava que, num geral, a esquerda era hipócrita, mas a direita, sobretudo a extrema, provou-se ser extremamente hipócrita. Aliás, eu acho que a teoria da ferradura faz muito sentido, cara, no sentido de todo extremismo tá meio perto. Depois, num outro podcast, eu posso comentar um pouco disso. Mas, num geral, extremistas sempre são incrivelmente hipócritas, tanto da esquerda quanto da direita. Enfim, provaram-se assim. A PM do Distrito Federal mantinha poucos homens no local e não conseguiu frear os terroristas, e foi acusada também de omissão. Obras de arte e móveis foram quebradas no Planalto. Lula, atual presidente, decretou intervenção federal para assumir a segurança do DF, do Distrito Federal. E o digníssimo ministro, o famosíssimo ministro,
Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha pelo MDB, tem muita gente que acha que ele é do PL, não sei porquê, por 90 dias, e depois um plenário do Supremo, porque a galera realmente acha que o Xandão, né, ele realmente é um deus, que ele vai lá e manda, e é isso, mas não há plenário, certo? E o coronel que chefiava a PM durante ataques em Brasília, o Flávio Augusto, foi preso após determinação do Deus. Brincadeira. Do Alexandre de Moraes. Tô brincando com coisa séria, né, cara? É complicado. E o Moraes também determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Quem? Ele mesmo. O que a gente acabou de comentar, o que eu acabei de comentar, a gente não. Eu acabei de comentar. Anderson Torres. Esse mesmo. Segunda notícia do dia, uma notícia que não é bem do dia, mas da semana. Aliás, nenhuma dessas notícias são do dia, são da semana. Ontem, o quinto maior império varejista do Brasil em 2022, Americanas, passou por um derretimento, literalmente, das suas ações na bolsa após tornar público um comunicado que dizia que inconsistências fiscais, né, em lançamentos contábeis, perdão, foram identificadas na ordem de quase 20 bilhões de reais. As pessoas olham e falam, tá bom, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa vale cerca de 11 bilhões. A empresa americana, aquela que muita gente rouba, que é meio piada se dizer que roubou alguma coisa lá. Ela vale 11 bilhões de reais. Tá? Bom, eu não sou da economia, mas tem empresa de análise, de consultoria enorme, mundial, que falou que não identificou isso, isso pode gerar alguma coisa, vai ter muita investigação ainda, mas isso realmente pode dar algum probleminha aí, é realmente um escândalo de certo ponto, dependendo do que tenha acontecido. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, eu vou comentando com vocês aqui, tá certo? E a próxima não é bem uma notícia, o próximo assunto, mas é uma coisa que a gente deve ficar atento nesse ano, né? E eu ia falar sobre as fake news, mas daí já falam desde que o mundo é mundo, basicamente. Então vou falar de uma coisa que acredito eu que cada vez mais vai ser mais comum, que são os deepfakes. Caso você não saiba o que são programas de computador que conseguem basicamente emular uma pessoa com gestos. Eu vou dar um exemplo que talvez seja meio chulo, mas vocês devem conhecer o Treta News, né? Aquele canalzinho de antigamente que ele fazia. Enfim, era um bonequinho lá que ficava se mexendo, falando com uma vozinha com autotune. Minha vozinha eu não sei dizer se realmente acredito eu que seja editada mesmo, mas aquilo lá é basicamente um deepfake, no sentido de conseguir emular, a pessoa pega lá uma webcam e fazendo movimentos emula, né, um bonequinho e faz movimentos, enfim. Porém, hoje em dia, com a inteligência artificial, você já deve ter ouvido falar de vozes de pessoas famosas aí que você consegue digitar qualquer coisa e a pessoa vai falar. Tem a voz do Galvão aí do TikTok, ficou bem famosinha aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é muito difícil você fazer um deepfake, por exemplo, do Lula. Ou seja, você pega a sua webcam, coloca aí o Lula, vai ter a cara dele em 3D e tal, você faz movimentos, coloca uma voz que deve ter na internet de inteligência artificial bem, bem boa, porque no geral essas coisas são bem feitas, peço desculpa pelo barulho, e de certo modo as pessoas vão acreditar nisso. E isso é um problema para todo mundo, cara. Isso é um problema que a gente deve ficar atento, porque é muito difícil você saber o que é um deepfake e o que não é. Por quê? Porque é muito bem feito, cara. É muito bem feito. É muito bem feito. Né? Já houveram deepfakes, por exemplo, de. Vocês já viram aqueles vídeos onde as pessoas brincam, né, com vários. Teve o Roosevelt, o Stalin, pode gente aí, bem gente boa, né? Enfim, Hitler, bem, enfim, onde eles brincam com uma musiquinha lá, a pessoa vai lá e movimenta todo mundo ao mesmo tempo, com uma cara, assim, é meio meme. Mas isso é uma coisa que talvez esse ano, com um... algo ficou bem famoso, né? Que foi o Chat GPT, que é uma coisa fantástica de fato. Caso vocês queiram testar, testem, por favor, é bem legal. Onde você fala com uma
inteligência artificial, você pode falar qualquer coisa para ela. Você fala, me dá uma, sei lá, faça um código que eu consiga ter uma calculadora científica. Ele vai fazer para você. Sei lá, em Java, ele vai fazer para você. É bizarro. Ou me dê dicas amorosas. Qualquer coisa que você quiser. No geral, ela faz. A IA faz para você. É muito bizarro. Mas é legal também testar. Só que o problema disso daí na política, aliada ao deepfake, é que a gente pode ter mais ainda fake news bem mais elaboradas, né? Do que montagenzinha no Photoshop. Isso para mim é um problema bem grave, tá? É sempre bom ficar atento. Então, caso você receba uma notícia bem confiável do Zap ou em story de Instagram, ficar ligado para ver se não é alguma coisa diferente, estranha, que não cabe ou fora de contexto, tá? Que é o que mais tem. Coisas fora de contexto, coisas que não faz sentido para a pessoa ter falado, ter dito, ou às vezes tem gafes mesmo que todo mundo fala, hora ou outra, né? Enfim, pessoal, isso daqui é um aviso para vocês. Fiquem realmente ligados aos deepfakes, às fake news, porque de fato é uma coisa que assola para tudo quanto é lado, tá? E não seja extremista, tá? Por favor, de verdade, não faça isso com a sua sanidade mental. Não seja extremista, tá bom? Por favor, não seja. De nenhum lado. Nem do lado A, nem do B. Nem esquerda, direita, sul, norte, cima, abaixo, não seja. Por favor. Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e abraço.